Agora aqui, tá? Bom dia, pessoal do Instagram. Bom dia, bom dia. Vamos falar agora sobre a coluna, sobre as questões da coluna. E podem me fazer as perguntas que quiserem. Eu vou começar respondendo essa pergunta aqui. Exercícios para lordose, minha coluna lombar dói muito. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da dor, né, gente? Porque, teoricamente, se você tem uma lordose, tá tudo certo. Tá tudo certo ter uma lordose. Você entende? A coluna ela tem que ter a lordose. A lordose é a curvatura final da coluna, aquela curvatura embaixo, assim, sabe? E a cifose é uma curvatura assim e a lordose é uma curvatura assim. Então, essa curvatura de lordose na sua lombar, ela é totalmente necessária, porque é isso que estabelece o equilíbrio do seu corpo e é o que permite você distribuir as forças que estão colocadas na sua coluna. Então, se você não tivesse essa lordose, se você fosse tipo esse pedaço de toco aqui reto, você não conseguiria ficar tanto tempo parado, não seria muito flexível, não seria móvel. Quando a gente estuda a biomecânica do nosso corpo, a gente percebe que é necessário, extremamente necessário, que a gente tenha essa lordose. E aí você me diz, preciso eliminar minha lordose, eu tenho lordose, né? Então, porque dói muito e tal. As coisas são assim, quando a gente tem dor, a dor ela pode vir por vários motivos. Você pode ter uma dor crônica e uma dor aguda. Já começa aí a gente entender. A dor crônica é a dor de longo tempo. Já faz muito tempo que você tem uma certa dorzinha em um determinado local e aí você chama isso dor crônica. E a dor aguda é aquela dor que acontece num determinado momento. Você fez um movimento qualquer e ela doeu muito, como se fosse uma agulha entrando, um prego entrando, e dói naquele momento, ela é aguda. Depois de um tempo ela reduz e ela até desaparece. Então essa é a dor aguda. Então esses dois tipos, primeiro a gente precisa entender esses dois tipos de dor. A dor crônica, que vem de muitos anos, e a dor aguda, que é uma dor intensa, que é uma dor que vai ser muito pontual, vai ser localizada, e aquela dor aguda ela vem naquele momento, exclusivamente, unicamente naquele momento. Depois a dor aguda ela se dissolve, se dissipa, ou a dor aguda pode se transformar numa dor crônica, que é uma dor que vai permanecer por muito tempo até chegar ao momento que ela se torna crônica. Porque você não tratou, né? Então ela pode permanecer ou desaparecer, simplesmente sumir. Já a dor crônica, ela pode ser uma dor de que ela aparece, depois ela vai, some, desaparece, fica um tempo longe, aí depois ela volta de novo, fica ali incomodando, aí ela vai embora de novo, fica mais um tempo longe, aí ela volta de novo. Então esse é um outro tipo de dor crônica, que é um tipo, existe aquele dor crônica que ela está sempre ali, e existe essa dor crônica que vai e volta, está sempre indo e voltando. Todas elas têm um motivo para ser assim, tá? Todas elas têm uma origem. Não vamos falar muito sobre todas essas coisas agora, mas mais falando sobre na sua lombar, né? E essa lordose que você fala. Então, às vezes, colocam na nossa cabeça, tipo assim, a nossa cabeça já está preparada, a nossa mente já está preparada para dizer que é doença. A gente já tem na mente a cabeça preparada, prepararam a nossa cabeça assim, desde pequeno, que se alguma coisa não está bem é uma doença, mas não necessariamente, tá? E quando fala-se um nome, se dá um nome para as coisas, a gente acredita mais ainda que isso é uma doença. Cifose, por exemplo, é um tipo de nome que teria tudo para ser doença, cifose, né?
Lordose também é um nome, nossa. Só que a doença mesmo, ela está nos exageros, nos excessos. Uma cifose acentuada e uma lordose acentuada. Agora, o preocupante mesmo é a escoliose, porque é aquela que você dobra para o lado, você fica para um lado, você senta e aquele lado cai, a cabeça vira para o outro assim. Então, a cifose é aquela que é lateral, que ela é vista lateralmente, você vira uma serpente. Essa deve ser cuidada desde pequeno, desde que nasce, olhar para as crianças, ver se elas têm escoliose ou não, tá? Então, se você tem dor, não é porque você tem lordose, pelo contrário, a lordose é necessária. E aí você precisa trabalhar um exercício que seja constante. Constante, tenha constância no seu exercício. E não precisa ser um exercício que seja com força, bem pelo contrário. Deve ser um exercício apenas constante, feito lentamente e de maneira curta, não um exercício muito longo, sabe? Você pode fazer pequenos exercíciozinhos curtos para resolver isso. Hoje eu mostrei para vocês o exercício com o pano no chão, né, que levanta e baixa o pé. É um dos exercícios que vai ajudar muito nessa parte da dor lombar. Porque vai aliviar, né? Você vai começar a movimentar o quadril bem lentamente e isso vai produzir, então, uma desinflamação das articulações, que é o movimento mais leve. O movimento mais leve vai desinflamar articulações, quando você fizer isso várias vezes. Então, é dessa forma, não se preocupe com a sua lordose, ela é normal. Comece simplesmente a trabalhar exercícios com as pernas e com o quadril, tá? Sempre exercícios no chão são os mais agradáveis e utilize a toalha na lombar para dormir também. Tem uma lesão dos nervos, esse tipo de informação, tá, gente? Tudo é passado dentro do curso que eu ministro um curso para você aprender a eliminar dor nas costas e vencer a hernia de disco, tá bem? Tá, só que as vagas agora estão encerradas aí por um tempinho, por um períodozinho. Tenho lesão no nervo, que posso fazer para melhorar? As dores. Você quer melhorar das dores de nervo sem precisar de remédio. Primeiro de tudo, remédios não ajudam a eliminar dor de nervo. É impressionante como a gente pensa que o remédio vai resolver, mas no caso da parte nervosa, dos nervos, a gente teria que tomar uma dose cavalar, uma dose muito forte mesmo, para que ela pudesse atingir o sistema nervoso. E se acontecesse isso, nós entraríamos num estado de letargia. A gente estaria num estado... Como é que eu vou explicar isso? A gente ficaria meio bobo, porque a dose, para você não sentir, do nervo, para o nervo não sentir, a dose se torna tão alta, é quase como uma anestesia geral. Então você fica todo anestesiado, todo bobo, tudo assim. Esse medicamento, ele não vai tirar a dor, não vai resolver. Então, o que resolve exercícios para os nervos são exercícios lentos. Por exemplo, uma técnica chinesa muito interessante é Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan é um tipo de movimento lento que você vai produzindo. Você vai trabalhando o Tai Chi Chuan, vai trabalhando movimentos lentos, e esses movimentos vão ajudando você nas articulações, né, e na força também. Então, se você faz movimentos lentos com seus braços, você vai levantar os braços e baixar eles assim, ó. Se você faz esse movimento dos braços e levanta e baixa bem lentamente, você está aquecendo as articulações ao mesmo tempo que está nutrindo os tecidos
E isso vai começar a ajudar você. Você vai fazer assim, assim, né? Ó, bem lento, bem gradual. Você só faz esse movimento aqui. Esse movimento vai ajudar você muito, 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 muito nas suas articulações. Então, se descobriu, né, cientificamente falando agora, não nos orientais, mas aqui no Ocidente, que determinados movimentos que não vão contra o nervo, mas a favor dele, permite que o nervo relaxe. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, ó. Você quer alongar, vocês devem conhecer esse alongamento aqui, né? Que estica o braço e faz assim, né? Sabe isso aqui? Isso aqui, você já fez? Quem de vocês já fez isso? Né? Ah, eu preciso alongar aqui, então daí você faz assim. Quem de vocês que fez assim já? Contem aí pra mim. Quem de vocês já fez esse tipo de alongamento? Esse tipo de alongamento é um tipo de alongamento que você vai esticar o nervo. Quando você estica o nervo ele se irrita. Ele fica irritado. Porque ele é esticado, né? Quando você estica o nervo, ele fica irritado. E se ele fica irritado, ele contrai mais. Então, quando você faz esse tipo de alongamento, você, na verdade, não está melhorando. Você está piorando. Então, o correto como é fazer? O correto é fazer um movimento de fluidez, que flua, que o nervo consiga se movimentar dentro do canal dele. Então, a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu ficar mais para o canto para você poder ver. Ó, você vai esticar assim e levar a cabeça para o lado do braço. Depois você encolhe. Ó, esse movimento aqui é o alongamento para nervo. Se você fizer isso, ó, imagine o nervo como uma cordinha aqui. Quando você encolhe, o nervo ele vem junto. Quando ele se estica, o nervo vai e ele vem. Então eu estou fazendo com que o nervo ele ande, o nervo anda. E quando o nervo anda, ele relaxa. É diferente de fazer assim, porque assim tu está irritando o nervo e aí vai doer mais. Você vai ter mais tensões. Daí você vai dizer, ah, já fiz o alongamento e não adiantou. Não, não é alongamento para nervo, você não vai fazer alongamento, você vai fazer um movimento fluídico, né? Você vai fluir dentro do movimento, para que o sistema nervoso consiga, os neurônios, né, consigam andar no meio de toda a musculatura e dos tecidos e tudo mais. Bom dia, Suca. Tudo bem com você? Bom dia, Maria. Bom dia, Graça. Bom dia, Rosane. Então, quando você tem um problema de pescoço, muita tensão, tô com uma tensão aqui muito no pescoço, e aí você quer fazer isso, lembrem de mim. Não façam isso. Façam assim. Leva o pescoço para o mesmo lado do braço, traz o braço, leva o braço. Esse aqui sim. Esse você faz algumas vezes e você vai ter um relaxamento muito maior no seu pescoço. Vamos ver o que mais vocês falam aqui. Então, se você tem uma lesão no nervo, bom, depois tem outra questão. Se o nervo está lesionado, provavelmente uma parte do corpo ou está formigada, né, anestesiada, ou você não movimenta aquela parte do corpo, tem alguma parte do corpo não movimentando. Isso é lesão de nervo, tá? Vou pegar um exemplo assim, ó, para a gente entender. Se a gente bater nesse nervinho aqui, que é um que a gente tem acesso até, né? A gente dá uma batidinha aqui, a gente sente que corre lá para cima, vai lá no minguinho. Bateu aqui, ele corre lá em cima. Então isso significa que toda vez que você tiver um atrito no seu nervo ou uma irritação no nervo em um determinado ponto, não vai doer nesse lugar onde está o nervo. Vai doer todo o caminho dele. Então, às vezes, você tem um formigamento, dor lá no mindinho e o problema está aqui na cervical. Porque o nervo ele responde na periferia, ele responde nas partes periféricas, no mais longe. Ele não responde no lugar onde está sendo atritado, onde está sendo machucado, sabia? Ele vai responder nas pontas. E isso que é interessante. Daí, o que você tem que fazer? Você deve procurar na internet miótomos
não, dermátomos, melhor dermátomos. Tem o dermátomos e os miótomos. Você procura isso, porque aí o que acontece? Lá tem um mapa, né? Na internet você encontra o miótomos e os dermátomos, tem um mapa, e nesse mapa mostra para você que regiões dos seus dedos representam qual vértebra representa a região da mão. E aí você vai descobrindo em que lugar que está seu problema. Bom, descobrir o lugar ainda não é o suficiente, né? A gente quer consertar isso, quer resolver. Então vai aí para vocês esse exercício de pescoço. Você faz 10 vezes para um lado, depois você faz 10 vezes para o outro. Eu coloquei aí no YouTube. No YouTube ainda está lá uma live que eu mostrei, uma live de exercícios que eu mostrei, exercícios pro pescoço, só para pescoço, só para aliviar tensões de pescoço. Então vocês vão lá para o YouTube depois, me procurem lá no YouTube, Sabe Fisioterapia, e aí vocês assistam lá, e me sigam lá no YouTube também, para quando a gente tiver lives vocês poderem assistir. O que mais? Vamos ver quais outras perguntas. Esse problema na coluna da vertigem. Olha, a vertigem é um resultado de um deslocamento de cristais dentro do aparelho auditivo. Então, o aparelho auditivo, ele tem uma espécie de canaizinhos, como se fossem assim e assim, sabe? São os canaizinhos. Alguns estão virados nesse sentido, outros nesse. Cada canal desses vai representar um movimento seu. Por exemplo, o canal que ele está nesse sentido aqui, ele faz o equilíbrio do movimento da cabeça para frente e para trás. Tem um canal que ele está nesse sentido e aí ele faz esse movimento da direita e para a esquerda. E tem um outro canal que faz esse movimento de pêndulo para a direita e para a esquerda. Então, o que acontece? Por esses canais passa um líquido, que é um líquido mais viscoso. E esse líquido, quando ele se movimenta, ele passa por cílios, e esses cílios, ao tocar, né, ser tocado esses cílios por esse líquido, aí ele vai fazer um movimento, né, e esse movimento indica para o nosso cérebro para que lado você está balançando a cabeça. Quando esse movimento não é feito, a gente sente a tontura. Então, os nossos olhos, eles estão muito relacionados ao aparelho auditivo. Tá? Quando você vira o olho assim e vira assim, o olho ele se equilibra para você não ter a vertigem. E vamos explicar melhor isso. Então, dentro desses canais aí que eu expliquei, né, tá ali o canalzinho, tem um lugar aqui embaixo que tem cristais. E às vezes esses cristais se soltam. Quando esses cristais se soltam, eles andam pelos canais. E aí, quando eles andam pelos canais, eles atrapalham esse movimento do líquido em cima dos cílios. E aí é muito chato isso. Porque quando eles se movimentam, às vezes, quando a gente está parado, quando a gente move a cabeça para um lado, daí parece que o mundo gira e tudo, né? Então, isso está relacionado a esses otólitos, que a gente chama que são cristalzinhos, e eles se soltam de vez em quando. Pode acontecer para qualquer pessoa. Só que acontece mais para as pessoas que vivem de cabeça baixa por muito tempo. Acontece mais para essas pessoas. Porque elas impedem, com a cabeça baixa, que o fluxo sanguíneo chegue na cabeça em uma quantidade necessária para nós. E isso faz com que esse líquido ele fique mais denso e os otólitos, na hora de se mover, eles demoram mais para passar. Então, o otólito é assim, você mexe a cabeça, virou a cabeça, os otólitos vêm depois. Quando você mexeu a cabeça, passou o líquido fez assim nos cílios. Só que daí, depois que o líquido fez assim nos cílios, passam daí os otólitos, os cristais, dando uma sensação de um segundo movimento.
Você já percebeu isso? Você faz um movimento, dá a impressão que tu fez mais um movimento. Tem movimento secundário. E esse movimento secundário é dado pelos otólitos que passam em cima dos cílios. E como que se resolve isso? Procurando um fisioterapeuta especialista em fisioterapia vestibular. Tá? Ele vai ajudar você a colocar esses otólitos de volta para o lugar dele, que são movimentos específicos que a gente vai fazer com a cabeça, que vai colocar esses otólitos nos seus lugares. E indo para lugares não sai mais. Eu tenho essa especialidade também, tá? De fisioterapia vestibular. Então, é muito comum que você tenha problema de coluna e também vertigem. Mas a vertigem é curável, a não ser que seja realmente uma inflamação, aí sim, mas a inflamação aparece em exames, né? E a vertigem não aparece em exames, são os otólitos. Por bom tempo eu senti alguns dedos dos pés sem sensibilidade. Faz um tempo que parou, mas eu fiquei curiosa em saber o que estava acontecendo. Essa questão da sensibilidade nos dedos pode ocorrer por diabetes também, tá? Por questões do açúcar, né? Que a açúcar perguntou. O açúcar no sangue pode modificar e você sentir uma certa... essa sensação de formigamento, né? De perda da sensibilidade. Então pode ser por uma questão de diabetes. Mas também pode ser porque o nervo esteja sendo irritado. Você está passando por uma irritação, experimenta aí, dá umas tocadinhas aqui nesse nervo que tem aqui, você vai irritando. Dali a pouco você começa a sentir uma espécie de formigamento ou redução da sensibilidade no minguim, porque justamente você irritou o nervo. E se aconteceu isso nos pés e na perna, você provavelmente está com uma redução na altura dos discos intervertebrais na lombar. É importante, então, tomar um pouquinho de cuidado, né? Fazer algum tipo de exercício que permita maior relaxamento na coluna lombar. Eu tenho alguns exercícios que eu apresento, que eu mostro para vocês, que vão ajudar no relaxamento, isso principalmente na parte da noite. Quando você vai dormir, os músculos deveriam relaxar, mas porque a gente está preocupado, porque a gente tem muita tensão nervosa, está com medo do futuro, está com medo que as coisas aconteçam, então o medo ele traz muito essa tensão nervosa na lombar, na parte bem baixa. Esse problema de pandemia que a gente teve aí, teve muita gente que teve mais dor. E você vai perceber que quando você está com mais medo, você está passando por um problema de medo, está com uma tensão nervosa, uma ansiedade, tudo isso ele vai concentrar na lombar e você vai sentir muito mais dor. Se você já está propenso a sentir dor na lombar, você já tem uma redução da altura dos discos intervertebrais, você vai sentir mais dor nos períodos que emocionalmente você não está muito bem. O que mais que vocês me perguntam aqui? A minha é aguda. Bom dia. Espondilite anquilosante, tratamento natural. Bom, vamos falar sobre espondilite anquilosante, então. Bom dia, Maria. E a espondilite anquilosante, por exemplo, hoje em dia a gente tem que analisar assim, cientificamente a gente não tem uma solução, ou seja, um medicamento que você possa colocar para dentro do seu corpo e você não ter mais nenhum problema com isso. O grande problema da espondilite anquilosante é que não tem como você, em determinado momento, você vai anquilosar. O que é anquilosar? Vai solidificar uma vértebra sobre a outra e vai ficar tudo um bloco só, vai tudo se transformar num único bloco. A pergunta é, quanto tempo vai levar isso? Qual a sua idade? Quanto tempo você tem hoje? Qual a postura que você está usufruindo durante o dia?
E aí vem uma questão. Se você não fizer exercício algum, você vai anquilosar assim. Você vai ser o corcunda de Notre Dame. Preste bem atenção, isso é realmente... Não quero assustar você, mas já assustando. Se você não fizer nada, você vai anquilosar para frente. Você vai perder muita força muscular nas costas e você vai tender a ficar assim, como um corcunda, sabe? Aquelas velhinhas assim com as bengalas, corcunda, andando assim. É assim que você vai ficar, se você não fizer nada. Então, nesse caso, você tem um tratamento conservador. O tratamento conservador, nesse caso, o que é? Você deve fazer exercício todos os dias. Seria muito bom para você, por exemplo, entrar para o meu programa de exercícios para a coluna vertebral, que é um programa que vai ajudar você a manter a sua coluna sempre ereta. Então, quando anquilosar, vai anquilosar você com uma postura boa. Porque anquilosar assim vai ser muito ruim, você nem olhar para a estrada vai conseguir. É melhor anquilosar assim, com uma postura mais ereta. Então, o que eu indico para você é fazer esse programa de exercícios para a coluna vertebral. Em breve eu vou abrir inscrições de novo. E aí você vai fazer com que a sua vida tenha uma boa qualidade. Tá? Porque se você ficar esperando um medicamento ou coisa assim, não vai encontrar. E por isso você deve trabalhar muito essa questão de exercícios diários. E não é a academia, tá bom? A academia não trabalha isso, é exercício para a sua coluna mesmo. Tem que ser para a coluna. O que mais que vocês me perguntam? Sofro muito com a espondilite. Sim, você, então, por isso todo dia você tem uma quantidade de dor. E todo dia você tem que tirar essa quantidade de dor através do exercício. Entendi, obrigada. Bom dia. Quem tem hernia de disco na coluna, pode fazer musculação? Essa pergunta é a pergunta mais perguntada aqui que a gente tem. O fato é que se você tem hernia de disco, você está com uma escoliose. Se você não curar a escoliose antes, a musculação vai intensificar a escoliose, porque você vai fazer um exercício físico de alto impacto, de alta performance, em cima de um corpo que está torto. Você tem que endireitar o seu corpo primeiro. Você tem que endireitar o corpo, não estou falando só da coluna, eu estou falando assim, se a coluna hoje sua está torta assim, esse músculo aqui, ó, você entende que está mais curto e esse aqui, que está do outro lado, está mais comprido? Então, quando você endireita, esse músculo aqui, ele vai doer, esse aqui vai ficar solto. Então, a tendência é que depois que você endireita é que ele volte a entortar de novo. Por isso, você tem que fazer um trabalho lento, gradual, tá? Que aí você vai esticando esse músculo e vai fortalecendo esse outro aqui. Quando essas duas coisas estiverem bem organizadas mesmo, a musculação vai ser ótima para você. Mas enquanto você está com a hernia de disco, você fazer musculação, você vai vai intensificar o tanto de escoliose que você tem. Veja, a hernia de disco é uma lesão e ninguém pratica esporte tendo lesão. Nenhum profissional faz isso. Por que nós amadores vamos fazer? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é: vou corrigir a minha hernia de disco. Você pode fazer isso tanto entrando para o meu programa de exercícios para a coluna vertebral, como buscando um fisioterapeuta competente, de qualidade, que possa lhe ajudar a realinhar a sua coluna, fortalecer a musculatura, tá? Então, são oportunidades que você tem hoje, né? São as opções que nós temos. Ou fisioterapia presencial ou online, que no meu caso eu ofereço online também. Estou com bastante dor no nervo ciático, é isso, né? Porque o tradutor deve ter te lascado ali.
Sintético não, ciático. Então, para nervo ciático, você tem que mover a perna. Hoje eu fiz um exercício desse tipo para os meus alunos. E tem isso também tá no YouTube. Se você entrar no YouTube lá, me segue lá no YouTube, tá? E se inscreve lá, porque lá no YouTube tem esse exercício para você fazer, tá, Maria? Maria Rosa. Quem tem hernia de disco na coluna, então, não deve fazer musculação, deve consertar a hernia de disco primeiro para depois buscar uma musculação. Aí você está fazendo a coisa certa. É como um jogador de futebol, teve um entorse de tornozelo, ele vai consertar o entorse de tornozelo para depois ele ir para a musculação de novo. Se um profissional faz isso, por que nós não deveríamos fazer? É bem assim mesmo. Eu estou fazendo, parabéns. Bom dia, eu já fiz. Ok, estou indo fazer fisioterapia. Ótimo. Bom que seja um fisioterapeuta que entenda de quiropraxia também, tá? Eu já com psicologia. É isso aí. Obrigado pela atenção. Estou amando a sua ajuda. Eu amo ajudar vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia. Pode, por gentileza, me falar da atividade melhor para artrose? A artrose, você precisa fazer uma descompressão na área que está... Por exemplo, se for uma artrose de quadril, o quadril está fazendo uma pressão, né? Essa pressão está fazendo com que a cabeça do fêmur entre mais para dentro do acetábulo, causando um impacto exagerado. Isso a gente trabalha como? Trabalha com descompressão, criando uma descompressão nessa região. Isso você vai conseguir se a musculatura que está ao redor relaxar. Piriforme, glúteo médio, tudo um monte de coisas ali. O joelho é a mesma coisa. Se a sua artrose é no joelho, você deve movimentar o joelho todos os dias. E existem movimentos específicos para isso. Dentro do meu programa de exercícios para a coluna vertebral, tem exercícios para joelho fantásticos lá. Você pode aprender. Mas, se eu não me engano, lá no YouTube você encontra uma live falando sobre joelho. Dá uma olhadinha lá. Entra lá, se inscreve no YouTube e vê lá se tem essa live. Acho que tem. Eu tenho essa dor no ombro e o pescoço. Vai lá para o YouTube, tá lá a live do pescoço, para resolver problema de pescoço. Eu estou até assim na foto, fazendo assim. Dormência nos dedos dos pés, o que é? Hérnia de disco ou diabetes. Se não for diabetes, você tem hérnia de disco, tem que tratar imediatamente. Não esperem chegar para mais tarde para vocês irem para a faca. Se vocês querem gastar 30, 40 mil reais numa cirurgia, é só não fazer nada, que você vai ter, o caminho já está traçado. Bom dia, qual a indicação para quem tem artrose? Obrigada. Da artrose acabei de falar, obrigado pelas rosas, muito obrigado. Tem espondilite anquilosante, qual o exercício melhor? Isso a gente já tinha feito, né? Já falei da espondilite anquilosante, é um exercício sempre constante. Olá, trabalho 6 horas sentadas. Algum exercício? Tem um que é muito bom, que eu fiz hoje, que aí a cada 2 horas você faz esse exercício, sabe? Preste atenção, eu vou fazer ele agora para você. A cada 2 horas, para quem fica muitas horas sentado, deve fazer esse exercício aqui. Ele vai reduzir o problema, mas o bom mesmo é que você entrasse para o meu programa de exercícios. Aí você, no meu programa, você fica 1 ano comigo e você aprende. E quem aprende não depende. Você vai aprender como resolver isso para o resto da vida. Ó, você vai pegar uma cadeira.
vai fazer esse exercício aqui, ó. Muito tempo sentada, né? Então você vai fazer isso aqui. A cada 2 horas você levanta e faz esse movimento aqui, faz 10 vezes uma perna, depois troca e faz 10 vezes a outra perna. Isso vale também para quem tem problema de ciático, tá bem? Já matei 2 aí de uma vez só. Problema de ciático e quem fica muito tempo sentado. Bom dia, Beatriz. O que mais? O Pilates ajuda a espondilite? Sim, o Pilates pode ajudar bastante também. Só que o Pilates tu vai acabar fazendo 1 vez ou 2 por semana. E o custo do Pilates vai ser muito alto para você. Por isso que é interessante você entrar para o meu programa de exercícios para a coluna vertebral, tá? Por quê? Porque você, nesse programa, você vai fazer todos os dias e o custo vai ser muito baixo. Então, isso vai lhe ajudar bastante. Porque hoje em dia não se pode gastar muito, né? Então, o Pilates, o problema é que você vai ter que fazer ele pouco, você vai fazer pouco. Você, com espondilite anquilosante, você precisa de muito mais. Você não pode fazer 1 ou 2 vezes por semana. Você teria que fazer todos os dias. Tirar essa quantidade de dor através de exercícios. Bom dia. Quem ganhar disco de coluna? A dor você sempre vai tirar com exercício, tá? Eu tenho um módulo dentro do meu programa que é só como tirar dor de parte da cabeça, tirar dor do cotovelo, ombro, como tirar dor pontual com exercício. Bom dia. Eu acordo com muita dor no alto das costas. O que pode ser? Qual o melhor exercício? Você dá uma olhadinha lá, no alto das costas, você deve estar falando nessa parte aqui, né? Dá uma olhada se não tem pneumonia envolvida nisso, né? Consulta um médico pneumologista, é um primeiro ponto, você deve dar uma olhadinha nisso. Se não for pneumonia, então você pode ter alguma hérnia de disco nessa região. Essas hérnias de disco são as mais complexas, assim, mais complicadas, mas possível de ser resolvida. Eu fiz um exercício hoje que trabalha muito sobre isso. Bom dia, é sobre a gota ou ácido úrico. Aí você tem que preparar a questão da alimentação. Busca uma nutricionista para ajudar você, uma nutricionista muito bom, né? Você tem essas ortomoleculares, coisas assim. Tem umas nutricionistas ótimas. Então busca uma nutricionista para começar a fazer um tipo de alimentação que reduza o ácido úrico no seu corpo. E é um caminho bem indicado. E o exercício físico, lógico, para todo mundo tem que ser feito. Eu fico mais de 6 horas em pé. Então, nesse caso, você tem que entrar para o meu programa de exercícios para a coluna vertebral. Porque eu vou lhes dizer, eu posso ficar quantas horas eu quiser de pé e não tenho dor. Porque um momento do meu dia eu trabalho exercício. Eu tenho dor no ciático, quadril e desce para a perna, joelho e pé. É bem assim que ele funciona. É igual a esse nervinho aqui, ó, que tu bate e ele corre aqui para o minguinho. Ali também. É a mesma coisa. Então eu acabei de fazer o exercício para você também, exercício de ciático. O médico mandou usar cinta, tomar anti-inflamatório durante um tempo, para depois fazer exercício. Você está com espondilite anquilosante, ele determinou isso? Depende do cinto, né? Se há aqueles cintos que só aperta assim com um elástico, o cinto ele vai reduzir a força muscular.
Quando tu tira o cinto, tu sente falta de novo de botar o cinto. Então, o ideal não é você colocar um cinto, o ideal é você fazer um exercício que fortaleça a musculatura que está toda ao redor aqui. Tem alguns exercícios de abdominais específicos para você melhorar isso. E hoje até eu fiz alguma coisa hoje de manhã. Como eu te acho no YouTube? No YouTube você procura pelo mesmo nome aqui, Sabe Fisioterapia. SABBI Fisioterapia. E você vai me achar no YouTube. Bom dia, Osvaldo. Bom dia, Fausta. Bem, pessoal, eu tenho que ir, né? Lamentavelmente. Hoje é um dia muito especial. Eu vou fazer até uns stories aí mostrando o que eu estou indo fazer hoje, sabe? Que eu vou colocar o meu corpo à prova. Quero ver até quanto o meu corpo aguenta. Então hoje eu vou para um curso em Nova Petrópolis. Vou para lá. Tem um curso lá muito bom e vou aprender umas técnicas novas e tal, e respiração. E aí eu vou me colocar em uma atividade bem complexa. Quem quer me acompanhar no Instagram, eu vou fazer essa viagenzinha, esse passeio, levando vocês junto comigo. Vai ser bem interessante. E é isso, né? Vamos encerrando aqui por hoje e eu vou tomar meu café da manhã e me preparar para a minha viagem. Ó, grande beijo, quem sabe amanhã estamos aí também, no domingo.